O ar que eu expirava saía em jatos regulares, dissolvendo-se no frescor da manhã de outubro. Correr pela manhã já havia se tornado um hábito tão enraizado quanto tomar café ou escovar os dentes. O despertador soava às 6, seguido de um banho gelado, e então eu partia em direção ao parque, passando pela Alameda de Álamos até chegar à velha fonte antes de voltar. A cidade, ainda sonolenta, tremeluzia sob uma névoa suave, enquanto o asfalto rangia levemente a cada passo dos meus tênis. O terceiro ano do curso de Sistemas de Informação na Faculdade de Tecnologia tinha trazido uma carga maior de estudos, e aquelas corridas matinais eram meu momento de organizar os pensamentos antes de mergulhar nas aulas e nos projetos. Para mim, correr era como uma meditação em movimento, um espaço onde só existiam eu, o ritmo da respiração e os pensamentos que se esclareciam a cada passada. O cheiro das folhas secas se misturava ao aroma ácido das bagas de sorveira que salpicavam os caminhos do parque. Já estava quase terminando meu percurso, preparando-me para virar em direção à saída, quando um grito abafado cortou o silêncio da manhã. O som, agudo e inesperado, ecoou com uma clareza perturbadora. Virei-me e vi uma jovem sentada desajeitadamente em um banco, a poucos metros de distância. Seu rosto estava contorcido em uma careta de dor, enquanto as mãos, quase sem pensar, seguiam em direção ao tornozelo. Algo dentro de mim se moveu como um instinto. Reduzi o ritmo até parar e me aproximei. Precisa de ajuda? Perguntei, já me encaminhando para o banco. Ela levantou os olhos e neles vi uma mistura de desconfiança e constrangimento. Era magra, baixa, com cabelos castanho claros presos em um rabo de cavalo desleixado. Vestia uma jaqueta surrada, despuídos nos joelhos e tênis gasto, com a sola se descolando. Tudo nela falava de uma vida de economias e privações. Não é nada sério, só torce o pé, respondeu, tentando esboçar um sorriso forçado. Deixa eu dar uma olhada, insisti, sentando-me ao seu lado. Faço capoeira. Lá, a gente aprende os primeiros socorros para entorses. Eu sou o Serguei, apresentei-me. E você? Arina, disse ela, movendo a perna com cautela. Com cuidado tirei seu tênis e notei o tornozelo já começando a inchar. Revistei os bolsos da minha jaqueta e encontrei uma atadura elástica que sempre levava nas corridas. Volto da fábrica, comentou ela, observando enquanto eu envolvia seu pé com a bandagem. Trabalhei no turno da noite. E estuda onde? Perguntei, tentando distraí-la da dor. Na faculdade de tecnologia, no curso de economia. Ergui a cabeça, surpreso. Sério? Eu também estudo lá, só que em sistemas de informação. Como é que a gente nunca se esbarrou? Ela deu um sorriso fraco. Só vou às aulas e faço as provas. Depois direto para a fábrica. Trabalho das 4 da tarde até meia-noite. Chego em casa, durmo um pouco e já é hora de voltar para a faculdade. Uma pontada de empatia me atingiu. Eu mesmo dava um jeito extra consertando computadores, mas trabalhar a noite toda e ainda encarar os estudos? Terminei de enfaixar seu pé e ajudei-a a calçar o tênis novamente. Sua república fica longe daqui? Perguntei, levantando-me. Fica no primeiro andar, sala 13, respondeu, e seus olhos brilharam com algo que pareceu gratidão. Permita que eu a acompanhe, então ofereci, estendendo a mão com um tom brincalhão. Ela hesitou por um instante, mas depois apoiou-se levemente em minha palma. Sua mão era pequena e fria. Caminhamos devagar com ela mancando, mas recusando qualquer ajuda além do necessário. Não gosto de ser um peso para os outros, murmurou, e naquelas palavras havia o peso de uma vida acostumada a depender apenas de si mesma. Pelo caminho, ela me contou que era órfã desde os 17 anos. Os pais tinham morrido em um acidente, e a casa foi vendida para pagar dívidas. Entrou na faculdade sozinha, vivendo de bolsa de estudos e do salário de auxiliar em uma linha de produção. Tem alguém na República que possa te ajudar? Perguntei, quando chegamos ao prédio antigo de 5 andares. Minha colega de quarto, acho, deu de ombros. A Leonela. Só que ela costuma acordar tarde. Ficamos parados na entrada. Arina mexia-se desconfortavelmente, sem saber como se despedir. Passo aqui mais tarde para ver como você está, disse, sentindo uma estranha relutância em me afastar dela. Pode vir nos horários de visita, concordou, e um leve rubor coloriu suas faces pálidas. Obrigada, Serguei. De volta ao apartamento, Andrei, meu melhor amigo desde a infância, estava na cozinha com uma xícara de chá forte, olhando algo no notebook. Treinou até a exaustão de novo? Perguntou quando entrei. Não, hoje não treinei, respondi, servindo-me de água. Ajudei uma garota no parque. Ela torceu o pé. Andrei ergueu os olhos da tela com um sorriso malicioso. Bonita, pelo menos? Encolhi os ombros, sentindo o rosto esquentar.
Andrei era 6 anos mais velho que eu, e desde que entrei na faculdade, ele me ofereceu um canto em seu apartamento. A condição era simples, nenhuma festa barulhenta e dividir as contas. Na prática, ele me livrou do albergue, mesmo morando mais perto do trabalho. Só uma boa pessoa, respondi. Estuda conosco, faz economia. Trabalha de noite numa fábrica, pode imaginar? Andrei assobiou baixo. Deve ser difícil para ela. Assenti, lembrando da figura frágil dentro daqueles roupões desgastados. Prometi passar lá à noite para ver como ela está. Vai chegar de mãos abanando? Provocou Andrei. Pelo menos leve um chocolate pra moça, não seja pão duro. Atirei uma toalha nele e fui me arrumar para as aulas, mas a sugestão ficou na minha cabeça. À noite, com uma caixa de bombons e um saquinho de laranjas, bati à porta do quarto 13. O coração, por algum motivo, batia mais rápido. Nunca fora um garoto tímido, mas aquela situação me deixava estranhamente nervoso. A porta se abriu, revelando uma loira alta e imponente. Seu visual impecável, maquiagem elaborada, roupas caras e um olhar seguro, contrastava com tudo o que eu conhecia da Arina. Você procura alguém? Perguntou, me avaliando de cima a baixo. A Arina. Sou Serguei, ajudei ela a chegar aqui hoje de manhã. A loira sorriu, e naquele sorriso havia algo predatório. Ah, o cavaleiro de armadura reluzente. Entre. Eu sou a Leonela. Estendeu a mão com unhas perfeitamente feitas. Ela falou muito de você. Afastou-se dando passagem para o pequeno quarto. A divisão era nítida. Um lado austero, com a cama arrumada e uma pilha de livros sobre a mesa. O outro, abarrotado de roupas da moda, um espelho de corpo inteiro e uma penteadeira repleta de cosméticos. Arina estava sentada em sua cama, com a perna apoiada em um travesseiro. Ao me ver, sorriu de um jeito tão genuíno que me deixou sem fôlego. Trouxe reforço nutricional e brinquei, entregando-lhe o saquinho de laranjas. Como está o pé? Muito melhor. Obrigada, respondeu baixando os olhos constrangida. Não precisava se incomodar. Que atenção fofo, comentou Leonela observando-nos. Serguei, você não joga basquete por acaso? Vamos ter um torneio interdepartamental. Sou a organizadora, e precisamos de jogadores altos. Só jogo futebol e faço capoeira, respondi sem tirar os olhos de Arina. Que pena, suspirou Leonela, embora não soasse muito decepcionada. Mas aparece no evento mesmo assim. Depois te mando os detalhes. Pegou a bolsa e vestiu um casaco leve. Deixo vocês a sós, pombinhos. Tenho uma reunião com a comissão. Até logo. A porta se fechou e ficamos sozinhos. Um silêncio constrangedor pairou no ar que quebrei rapidamente. Sua colega de quarto é interessante. Arina sorriu, e naquele momento tudo mais parecia perder a importância. Arina suspirou, e naquele gesto havia uma leve melancolia. Leonela, afinal, era filha do dono de uma rede de concessionárias. Estava ali porque queria viver a experiência universitária autêntica, como um cenário para seu Instagram. Não havia inveja em suas palavras, apenas um cansaço resignado. E você? Perguntei, sentando-me na beirada da cadeira. Por que escolheu economia? Seus olhos escureceram por um instante. Quero abrir meu próprio negócio um dia. Pequeno, mas meu, para não depender de ninguém. Passamos horas conversando até o fim do horário de visitas. Falamos sobre professores, livros da cidade. Arina lia muito, e em sua fala escapavam expressões incomuns, como pérolas perdidas em um rio. Era inteligente, mas não ostentava isso. Quando me despedi, ela tocou minha mão de repente. Obrigada por vir. Era sincero. Caminhei para casa com o calor se espalhando dentro de mim, apesar do frio outonal. O ar parecia carregado de mel e sol. O que está acontecendo comigo? Pensei sorrindo sozinho. No dia seguinte, já sabia que veria Arina novamente. E assim foi. O tempo voou. O outono deu lugar ao inverno, o inverno à primavera, e nossos encontros se tornaram parte essencial dos meus dias. Nos víamos depois das aulas, nos intervalos entre seus turnos na fábrica e minhas horas consertando computadores. Nossos encontros eram simples. Caminhadas pela orla, onde alimentávamos gaivotas com pão duro, o café Minutka, com paredes descascadas mas com empadas deliciosas a 30 rublos, a biblioteca municipal, onde estudávamos lado a lado, nossos ombros se encostando sobre os livros. Uma vez gastei metade do meu salário do mês para levá-la ao cinema e comprar um pequeno buquê de flores silvestres. Ela se recusou no início, dizendo que era um desperdício, mas seus olhos brilhavam de alegria. Não precisa gastar dinheiro comigo, repetia. Só gostar da minha companhia já basta. Aquelas palavras me tocavam fundo. Num mundo onde tudo tinha preço, Arina valorizava o que não se podia comprar.
Em dezembro, às vésperas das provas finais, ela adoeceu. As noites em claro na fábrica, o sono perdido e o estresse cobraram seu preço. Levei remédios, laranjas e as anotações das aulas que havia perdido. Você não pode ficar doente, disse, sentado à beira de sua cama no alojamento. Quem vai discutir Solzhenitsyn comigo ou rir das minhas piadas ruins? Ela sorriu fracamente, e algo dentro de mim se partiu com aquela fragilidade. Em fevereiro, Arina me levou para conhecer a fábrica. Um prédio antigo da época soviética, impregnado pelo cheiro de produtos químicos. O barulho ensurdecedor das máquinas obrigava as operárias a se comunicarem por gestos. Observei como ela embalava tecidos com uma graça quase imperceptível, movendo-se como se dançasse entre as esteiras. É pesado aqui? Perguntei quando saímos. Já me acostumei, deu de ombros. O importante é que o trabalho é estável. Me valorizam, não me maltratam. Havia orgulho em sua voz. Não reclamava, embora as condições fossem duras e o salário modesto. No caminho para casa fiquei calado, pensando na injustiça da vida. Leonela, que mal frequentava as aulas, podia se dar ao luxo de roupas novas toda semana. Arina, trabalhando noites inteiras, mal conseguia fechar as contas. Em que está pensando? Perguntou, notando meu silêncio. Em nós, respondi com honestidade. No futuro. Ela apertou minha mão com mais força, e aquele gesto disse mais que qualquer palavra. No início do terceiro ano já éramos inseparáveis. Eu a ajudei com programação, ela com economia. Raramente falávamos de amor. Bastava o entendimento mútuo, a cumplicidade silenciosa. Até que uma noite, depois de uma caminhada sob a luz dos postes, não aguentei mais. Arina, eu te amo. Ela parou, olhando para mim com aqueles olhos cinzentos que refletiam as lâmpadas da rua. Eu também, respondeu. Naquela noite voltei para casa como se voasse, ébrio de felicidade. E rompi no apartamento onde Andréia ainda trabalhava até tarde. O que é isso, amor e combinhos? Zombou, vendo meu rosto iluminado. Vou me casar com ela, soltei. Não agora, claro, mas em breve. Andréia afastou o teclado e cruzou os dedos. Senta aqui, Romeu, disse sério. Vamos conversar de homem para homem. Fez um chá forte, pegou biscoitos e nos acomodamos na cozinha. Tem certeza de que está pronto? Perguntou. Casar não é brincadeira, ainda mais quando nenhum dos dois tem um tostão. Vocês são estudantes, ainda tem a formatura, a busca por um emprego decente pela frente. Eu a amo, teimei. Amor é bom, concordou Andrei. Mas amor não paga leite nem conserta telhado. Pense com a cabeça. Se casarem agora, vêm os filhos, e Arina não pode largar os estudos. A vida dela já não é fácil. Quer complicar ainda mais? Fiquei em silêncio, girando a xícara entre as mãos. Sua sabedoria, mesmo ditada com suavidade, era inegável. Na primavera de 2023, já no quarto ano, o futuro ocupava cada vez mais meus pensamentos. Andréia havia conhecido Tatiana, uma jovem médica da clínica local, e pela primeira vez que eu me lembrava, levava um relacionamento a sério. Um espírito competitivo despertou nele. Olha só, não vou te ultrapassar, hein? Brincava. Vá em frente, caso-se antes de mim, respondia, sorrindo. Nós, Arina e eu, planejávamos nos casar depois da formatura. E o anel? Provocava Andrei. Um homem de verdade faz o pedido com um anel. A ideia ficou martelando em minha cabeça. Um anel. De onde tiraria dinheiro para um anel decente? Minha renda era estável, mas modesta. Juntar o suficiente levaria anos. Foi então que a sorte sorriu para mim. Um cliente, um professor aposentado para quem eu havia consertado o computador, mencionou um amigo dono de uma loja de antiguidades. Ele tem peças de trabalho antigo, disse o professor. Se escolher com sabedoria, pode encontrar algo especial sem se arruinar. No dia seguinte, estava na pequena loja da rua Lenin. O sino sobre a porta tilintou, e me vi cercado por objetos que guardavam o calor de épocas passadas. O dono, um homem de cabelos grisalhos, ao saber do meu objetivo, trouxe uma caixa de veludo. Sobre uma almofada de cetim colocou um anel antigo. Um pequeno diamante puro, rodeado por rubis minúsculos, em ouro de 56 quilates. Final do século XIX, explicou. Pertenceu a uma família nobre. Passava de mãe para filha, de avó para neta. Era perfeito, discreto mas elegante, como se tivesse sido feito para os dedos delicados de Arina. Quanto? Perguntei, contendo a respiração. 150 mil, respondeu o antiquário. Estou fazendo um bom preço porque você é indicado do Pavel Semyonovitch. Era uma fortuna para mim. 3 salários. Todas as economias que havia guardado para emergências. Levo, disse firme, sentindo o coração bater descompassado.
Os olhares insistentes de Leonela, seus convites persistentes para eventos que ela mesma organizava, eu sempre tentava ser educado, mas mantinha distância. Seriusa, você virá ao meu sarau literário? Perguntava ela, como que por acaso encostando a mão na minha. Desculpe, Leonela, tenho treinamento, respondia eu, afastando-me discretamente. Ela sorria, mas havia algo de predatório em seus olhos. Arina percebia aquelas investidas, mas nunca demonstrava ciúmes abertamente. A Leonela é tão vibrante, comentou certa vez pensativa. Deve ser difícil para ela aceitar que alguém prefira uma garota comum a ela. Não havia inveja ou ressentimento naquelas palavras, apenas compreensão. Após muito refletir, decidi pedir ajuda justamente a Leonela para organizar a surpresa. Quem, se não ela, especialista em eventos, poderia tornar o momento do pedido de casamento inesquecível? Quero fazer o pedido a Arina no aniversário do Andrei, disse a ela. Você não poderia me ajudar a preparar algo especial? Leonela ficou paralisada por um instante. Seu rosto se contorceu por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Claro, Seriusa respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Vou providenciar tudo. Será inesquecível. Havia algo em seu tom que me deixou desconfortável, mas afastei a vaga preocupação. À minha frente, uma vida inteira ao lado da mulher que amava, nada poderia ofuscar aquela felicidade. Se ao menos eu soubesse como estava enganado. O dia de maio estava excepcionalmente quente e ensolarado, como se a natureza mesma quisesse parabenizar Andrei pelos seus 30 anos. Sua dacha, uma casa antiga a 15 quilômetros da cidade, afundava-se em um mar de flores de lilás. O terreno inclinava-se até o rio, onde, junto à água, Andrei havia preparado um espaço para a fogueira, entre barrancos altos e íngremes. E então, o que acham do meu refúgio? Perguntou ele, mostrando a Arina e a minha propriedade. Herança do meu avô. Ano passado refiz o telhado, terminei a varanda. Agora estou pensando em construir uma sauna. Falava com orgulho de quem investe não apenas dinheiro, mas também a alma em seu lar. Tatiana, sua namorada, caminhava ao lado dele, segura em seu braço. Haviam se conhecido 6 meses antes, quando Andrei foi à clínica com um torcicolo. Se não fosse o meu tendinite, quem sabe ainda estaria solteiro? Brincava ele, olhando para ela com ternura. Bobo, Andrei sorria a Tatiana, ajustando uma mecha clara de cabelo. Nos acomodamos em barracas montadas em um claro perto da casa. Só Andrei e Tatiana ficaram na casa, privilégio do aniversariante. Leonela, que surpreendentemente insistira em vir conosco, ganhou uma barraca só para ela. Os outros convidados, 3 amigos de trabalho de Andrei, dividiram uma grande barraca para 4 pessoas. Romance de acampamento, sussurrou Arina ao estender os sacos de dormir em nossa pequena barraca, como se fossemos adolescentes em uma excursão escolar. Ela parecia tão feliz que meu peito se encheu de ternura. Com um vestido simples de linho, os cabelos presos em um coque despretensioso e as sardas no nariz realçadas pelo sol da primavera, ela era a mulher mais linda que eu já vira. O anel, guardado em um saquinho de veludo no meu bolso, parecia queimar minha pele. Hoje, pensava eu. Hoje à noite. O dia passou em uma sucessão agradável de afazeres. Nós, os rapazes, grelhávamos churrasco enquanto as garotas preparavam saladas. Andrei, que se recusará a aceitar ajuda em seu próprio aniversário, mexia em uma defumadora caseira onde colocará alguns peixes pescados na véspera. Ao anoitecer, a mesa estava farta. Leonela, fiel ao seu hábito de ser o centro das atenções, trouxera um conhaque caro e frutas exóticas. Meu pai mandou para o Andrei Vasilievich, disse ela com aquele tom afetado que os ricos usam para sublinhar sua generosidade. A ceia se estendeu até o crepúsculo. Cantamos ao som de um violão, rimos com histórias da faculdade, lembramos de conhecidos em comum. Arina sentava-se ao meu lado, cantando baixinho as músicas que conhecia. Leonela, inicialmente reservada, depois de algumas taças de vinho ficou ruborizada e se tornou a alma da festa. Contava piadas, propunha brindes, flertava com os amigos de Andrei. Quando escureceu de vez, acendemos a fogueira à beira do rio. As chamas dançavam refletidas na água escura. No céu, estrelas grandes e brilhantes surgiram, daquelas que a poluição luminosa das cidades nunca deixa ver. Não está com frio? Perguntei a Arina, colocando minha jaqueta sobre seus ombros. Com você nunca, respondeu ela, encostando-se em mim. Olhei o relógio, quase 22 horas. O céu noturno já era de um índigo profundo, mas no horizonte ainda ardia uma faixa cor-de-rosa do pôr do sol. Vamos dar uma volta, propus, sentindo o coração disparado. Arina assentiu, e nos afastamos discretamente do grupo, seguindo pela margem do rio. Eu já havia escolhido o lugar,
uma pequena península de onde se via a curva do rio e a mata densa do outro lado. Como é lindo, suspirou Arina quando paramos na beirada. O vento brincava com seus cabelos, e seus olhos brilhavam com o reflexo das estrelas. Ajoelhei-me, tirando do bolso o saquinho de veludo. Arina, comecei, com a garganta seca. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Quer se casar comigo? Abri a mão, e o anel antigo cintilou à luz da lua. Arina ficou imóvel, de olhos arregalados. Por um segundo, temi que dissesse não, e meu coração afundou. Mas então seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura, tão radiante, que todas as dúvidas se dissiparam. Sim, sussurrou. Sim, claro que sim. Coloquei o anel em seu dedo delicado. Coube perfeitamente como se tivesse sido feito para ela. É uma relíquia, expliquei, levantando-me para abraçá-la. Final do século XIX. Passava de mãe para filha na família. Agora é seu. É perfeito. Arina girava a mão, fazendo a pedra capturar a luz da lua. Mas eu teria dito sim até se você me oferecesse um anel de arame. Ficamos abraçados na beirada do barranco, e naquele momento acreditei que nunca seria tão feliz na vida. Ao voltarmos para a fogueira, anunciamos o noivado. Fomos abraçados, parabenizados. Andrei abriu uma garrafa de champanhe que guardava para uma ocasião especial. A futura família Mikhailov brindou. Todos ergueram suas taças, mas notei que a mão de Leonela tremeu, derramando um pouco do líquido. Parabéns, disse ela, olhando além de nós. Que surpresa! Havia um frio em sua voz, mas naquele momento não dei importância. Éramos felizes demais para perceber qualquer sombra de descontentamento. Pouco antes da meia-noite, os convidados começaram a se retirar para as barracas. Arina ajudava Tatiana a recolher os pratos. Eu alimentava a fogueira com medo de que apagasse e todos sentissem frio. Arina, chamou Leonela de repente. Venha, quero mostrar uma vista incrível. Daquele promontório dá para ver a lua se refletindo no rio. É de tirar o fôlego. Apontava na direção oposta àquela onde havíamos estado momentos antes. Já vou, respondeu Arina, guardando a louça em um saco. Ah, deixa essas coisas para depois, disse Leonela com um gesto impaciente. Vem, senão a lua vai se esconder atrás das nuvens. Havia algo em sua voz, uma mistura de urgência e outra coisa que não consegui identificar na hora. Arina lançou-me um olhar de desculpas e seguiu Leonela. Fiquei junto à fogueira, observando as chamas e sonhando com nosso futuro. Terminaríamos a faculdade, arrumaríamos um bom emprego, alugaríamos um apartamento, e quem sabe talvez o Andrei. O Andrei me ajudou a conseguir uma vaga como programador em uma pequena empresa de desenvolvimento de software. O trabalho era mecânico, repetitivo, exatamente o que eu precisava. Não exigia emoções, apenas linhas de código que se transformavam em soluções para problemas que não eram meus. Sentava-me à mesa, os fones de ouvido abafando o mundo, e digitava até que os dedos doessem. Às vezes, quando a tela piscava demais, fechava os olhos e via o rio, a correnteza arrastando tudo consigo. Onde você está? Ah! As pessoas no escritório tentavam ser gentis. Evitavam perguntar, mas os olhares furtivos diziam tudo. Aquele cara cuja noiva morreu afogada. Eu sabia. Não importava. Nada importava, exceto a esperança irracional de que um dia, o telefone tocaria e uma voz desconhecida diria: encontramos ela. Está viva. Por isso mantinha o celular sempre carregado, o volume no máximo. Por isso, a cada vibração, meu coração disparava, até perceber que era só mais um e-mail de trabalho ou uma mensagem do Andrei perguntando se eu tinha comido. Leonela aparecia com frequência. Trazia comida, livros, às vezes só ficava sentada ao meu lado em silêncio, como se sua presença pudesse preencher o vazio. Você não pode viver assim para sempre, dizia, passando os dedos pelos meus cabelos desgrenhados. Eu não respondia. Não havia resposta. Como explicar que sem Arina, o para sempre não tinha sentido? Que cada segundo era uma eternidade de espera por um milagre que nunca chegava? Certa tarde, enquanto organizava pastas no arquivo morto da empresa, uma tarefa tão inútil quanto minha existência, meu dedo esbarrou em um jornal velho deixado sobre a mesa. A manchete falava sobre um aumento nos casos de desaparecimentos na região. Meus olhos percorreram as linhas automaticamente até uma frase saltar. Autoridades investigam possível ligação entre os casos e atividades criminosas nas margens do rio Volga. O coração bateu mais forte. Volga. O mesmo rio que levou Arina. As mesmas águas que eu amaldiçoava todas as noites. Levantei-me tão rápido que a cadeira caiu. No computador, digitei freneticamente as palavras-chave. Desaparecidos Rio 2023 crimes. Páginas de resultados apareceram. Notícias antigas,
fóruns com teorias conspiratórias, depoimentos de familiares. E então, em um site local quase abandonado, encontrei algo que me gelou a espinha. Testemunhas relatam presença de homens suspeitos perto das margens do rio nos últimos meses. Polícia nega comentários. Havia fotos borradas, descrições vagas. Mas uma coisa chamava atenção. Todos os desaparecimentos tinham ocorrido perto de áreas com acesso difícil, onde a correnteza era mais forte. Como o lugar onde Arina caiu. Mãos trêmulas imprimiram as páginas. Não era uma coincidência. Não podia ser. Algo estava errado, e eu tinha deixado passar. Tinha aceitado a versão da polícia, da Leonela, de todo mundo. Acidente. Tragédia. Mas e se não fosse? E se Arina não tivesse simplesmente sumido? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, enquanto as peças se encaixavam na minha cabeça como um quebra-cabeça macabro. A pressa de Leonela em ir embora. Seu olhar seco, quase indiferente, enquanto descrevia a queda. Ela mentiu. Não sabia como nem porquê, mas sentia no peito como uma faca. Leonela sabia mais do que contava. E se ela não fosse a única? Ao amanhecer, vesti-me sem fazer barulho para não acordar o Andrei, que dormia no sofá desde que eu tinha voltado a morar com ele. Peguei as chaves do carro, as páginas impressas e uma lanterna velha que encontrei no armário. Antes de sair, hesitei diante da porta do quarto de Arina, ainda intocado como um santuário. Entre arbriar. O cheiro dela ainda estava lá, misturado à poeira. Na mesa de cabeceira, o livro que ela lia na última noite. As Ondas, de Virginia Woolf. Uma passagem sublinhada. Contra te eu bato, ó destino, com meu coração nu. Fechei os olhos. Espere por mim, sussurrei. Estou chegando. O emprego na empresa de te pagava 45 mil por mês, um bom salário para um recém-formado, mas o dinheiro não tinha importância. Gasto tudo com gasolina para as viagens até o Rio e com novas impressões de cartazes. Você precisa deixá-la ir, disse Andrei certa noite, enquanto estávamos sentados na cozinha. Ele acabará de anunciar o noivado com Tatiana. Quase um ano havia se passado, Serguei. Ela não vai voltar. Enquanto não encontrarem um corpo, não vou acreditar que ela está morta, respondi, olhando pela janela, onde a neve caía em silêncio. E se nunca encontrarem? Vai passar a vida inteira esperando? Vou. E não era uma frase de efeito. Era verdade, simples e cruel. Não conseguia imaginar uma vida sem Arina, não conseguia sequer pensar em outro relacionamento. O mundo se dividir em antes e depois. E nesse depois só havia um objetivo, encontrá-la viva ou morta. Colocar um ponto final ou recomeçar do zero. Enquanto isso, em uma casa à beira do rio nos arredores da cidade, Arina, ou Masha, como a chamavam agora, vivia prisioneira de sua própria amnésia e da crueldade alheia. Após a queda no rio, sofrerá um grave traumatismo craniano. Quando acordou na casa de Dmitri, não lembrava nem do próprio nome nem da vida passada. Restavam apenas habilidades mecânicas. Falava, lia, executava tarefas domésticas simples. Mas pessoas, rostos, eventos, tudo fora apagado como giz de um quadro negro. Dmitri aproveitou-se disso, inventando uma nova história para ela. Disse que eram noivos, que haviam sofrido um acidente e que ela esquecera os últimos anos. Mas a memória volta, garantia. É só questão de tempo. Arina, Masha, não acreditava. Algo dentro dela se rebelava, recusava aquele homem bruto, que cheirava a vodka e medo. Mas para onde ir? A quem recorrer? O mundo além daqueles muros parecia estranho e hostil. O anel, aquele mesmo antigo, com diamante e rubis, Dmitri tirara de seu dedo no primeiro dia. Deram-no à mãe, que agora o usava para pedir esmolas na igreja. Para dar credibilidade, dizia a velha, acariciando a pedra preciosa com dedos sujos de terra. Arina era mantida em cativeiro. A casa ficava isolada, sem vizinhos, apenas a floresta e o rio. Dmitri trancava as portas ao sair, e em sua ausência, a mãe, uma velha amarga de olhos estreitos e lábios permanentemente franzidos, vigiava a prisioneira. Masha não varreu o chão direito. Masha não estendeu a roupa. Gritava, acompanhando cada reclamação com tapas na nuca por qualquer pequeno erro. Dmitri exigia dela deveres de noiva, mas Arina resistia, recusava-se a dividir sua cama, afastava suas mãos. Um instinto animal lhe dizia, isso está errado. Não era sua vida, não era seu homem. Pelas recusas, era trancada no armário, deixada sem comida, ameaçada. Mas algo dentro dela, uma coluna vertebral que nem mesmo a perda da memória conseguirá quebrar, não permitia que desistisse. A primavera de 2024 não trouxe alívio. Continuei as buscas, entrei em contato com grupos de resgate, enviei mensagens para programas de pessoas desaparecidas.
Uns me davam condolências, outros faziam gesto de loucura com o dedo na têmpora. Não ligava. Não havia espaço para isso. O trabalho tornou-se meu refúgio, o único lugar onde, por algumas horas, conseguia esquecer a dor. Mergulhava de cabeça nos códigos, resolvia problemas complexos, ficava até tarde. A chefia valorizava meu empenho, sem suspeitar do real motivo. Leonela não desistia de tentar me trazer de volta à vida. Convites para teatro, exposições, restaurantes. Recusava, mas ela era insistente. Aparecia sem avisar, preparava jantares, arrumava o apartamento. Você não pode viver eternamente no passado, dizia, enquanto dispunha pratos com alguma iguaria sofisticada cujo nome eu nem conhecia. Arina não está mais aqui, mas você está. E eu também. Havia tanta convicção em sua voz que às vezes quase começava a duvidar. Será que ela tem razão? Será que é hora de seguir em frente? Mas então voltava ao Rio, ficava no mesmo lugar onde vira Arina pela última vez e entendia, não posso, não vou desistir. Numa noite de início de verão, ao retornar de mais uma viagem infrutífera à casa de campo, alguém tocou a campainha. Na porta estava o pai de Leonela, um homem alto de rosto autoritário e olhar penetrante. Sergei Mikhailov, perguntou, estendendo a mão. Arkady Volkov. Posso entrar? Deixei-o passar, sem entender o propósito da visita. Minha filha me contou muito sobre você, começou, observando a decoração modesta do apartamento. E sobre sua situação. Fiquei calado, esperando o que viria. Leonela está muito apegada a você, continuou Volkov. Nunca vi tão cuidadosa. Ela muda ao seu lado. Para melhor. Falou mais alguma coisa sobre como a família Volkov poderia me apoiar, sobre oportunidades em seus negócios, sobre uma casa nova que haviam comprado para a filha, ao lado de sua própria mansão, 8 milhões de rublos, uma ninharia para eles. Leonela merece felicidade, concluiu. E você também, Sergei. Pense nisso. Ouviu em silêncio, enquanto uma raiva surda crescia dentro de mim. Eles acham que podem me comprar? Que iam oferecer um emprego e uma casa em troca da memória de Arina. Achavam que tudo tinha preço. Obrigado pela oferta, disse, esforçando-me para manter a educação. Mas não estou interessado. Volkov estreitou os olhos, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ou você é um homem muito principista, ou muito tolo. O tempo dirá qual dos dois. Após sua saída, fiquei longo tempo junto à janela, observando a cidade à noite. Será que essa era agora a minha vida? Rejeitar a compaixão, afastar as pessoas, me agarrar a um fantasma do passado. Mas quando fechava os olhos via o rosto de Arina, vivo, sorridente e real, e sabia que não podia, não tinha o direito de abandoná-la, mesmo que o mundo todo me achasse louco. Não sabia então que faltavam menos de 6 meses para nosso reencontro. Que ela estava viva, embora não se lembrasse de mim. Que em breve o destino nos juntaria novamente de forma inesperada e estranha, como costuma acontecer na vida. Eu apenas esperava. E acreditava. Contra tudo. Naqueles confins remotos, perto da margem congelada do rio, morava um velho pescador que frequentemente andava por aquelas águas e poderia ter visto ou ouvido algo. Partimos de manhã cedo no jipe de Andrei, com a neve baixa varrendo o chão e o ar gélido queimando os pulmões. O templo de São Nicolau, onde servia o padre Bogdan, ficava no outeiro, afastado das casas da vila. Era um prédio antigo de tijolos, com cúpulas douradas restauradas após os tempos soviéticos, solene e silencioso sob o céu cinzento. O padre Bogdan nos recebeu no nártex. Um homem alto de cerca de 45 anos, com uma barba ruiva bem cuidada e olhos calmos, atentos. Andrei me apresentou e resumiu a situação em poucas palavras. O sacerdote assentiu. Vamos à sala de refeições, lá está mais quente. Entramos num pequeno cômodo com uma lareira, mobiliado com mesas de madeira rústica. Ele serviu chá de um grande termo. Não se preocupe com a isca, disse ao Andrei. O Mitia trouxe um lote fresco hoje. Pode esperar um pouco? Andrei concordou com o aceno, lançou-me um olhar encorajador e saiu, fingindo querer admirar o templo, mas na verdade nos deixando a sós. Eu permaneci ali com as mãos congeladas envolvendo a xícara quente, sem saber por onde começar. O padre Bogdan não me apressava, observava-me com paciência como se aguardasse que as palavras brotassem por si mesmas. Não sou um homem de fé, disse finalmente, ou melhor, não era um homem da igreja. Isso não importa, respondeu ele. O que importa é o que você carrega no coração. E então, como uma represa que se rompe, tudo veio à tona. Contei-lhe sobre o dia em que conheci Arina, sobre nosso amor, o noivado, a tragédia no Rio, sobre como me recusava a acreditar em sua morte, como a procurava há 1 ano e meio, como todos ao meu redor me achavam meio louco.
O padre escutou em silêncio, sem interromper. Quando me calei, ficou por um longo tempo olhando para além do meu ombro, como se visse algo invisível aos meus olhos. Ela está viva, disse por fim, e aquelas palavras ecoaram como um trovão num dia claro. O quê? Não tinha certeza se ouvirá direito. Sua moça está viva, repetiu o padre Bogdan. Não posso dizer onde nem em que condições, mas ela está viva, e vocês se reencontrarão. Falava com uma convicção tão absoluta que me faltou o ar. Como pode saber? Por que tem tanta certeza? Como? Como o senhor sabe disso? Consegui balbuciar. Ele sorriu. Às vezes sentimos coisas que a razão não explica. Chame de intuição, se quiser, ou de fé. Mas você mesmo sabe que estou certo, do contrário, não a procuraria com tamanha obstinação. Nesse momento, Andrei voltou satisfeito, com um pacote onde se mexiam larvas para a pesca de inverno. Tudo bem? Perguntou, alternando o olhar entre mim e o sacerdote. Sim, respondi, ainda atordoado pelas palavras do padre. Sim, está tudo bem. Já íamos embora. Agradeci ao sacerdote, sem saber se deveria acreditar em suas palavras ou atribuí-las a um gesto de consolo para um homem destroçado pela dor. Ao sairmos do templo, na escadaria, uma mendiga sentada no degrau estendia a mão pedindo esmola. Uma velha de casaco puído, encolhida pelo frio. Instintivamente meti a mão no bolso em busca de moedas e então congelei. Em sua mão suja e nodosa, um anel brilhou. Aquele anel, o mesmo que eu colocará no dedo de Arina no dia do nosso noivado. Uma peça antiga com um diamante central cercado por rubis, herdada de sua bisavó. O mundo girou. Só ouvi ao meu próprio coração e vi aquele objeto impossível, uma prova tangível do que eu me recusava a perder. De onde tirou esse anel? Agarrei seu pulso com força. De onde? A velha gritou, tentando se soltar. Solte-me, demônio! É meu, esse anel. Está mentindo. Não conseguia conter a fúria. Esse anel é da minha noiva. Onde ela está? Onde está Arina? Andrei tentou me afastar, mas suas palavras se perdiam no tumulto. Pela visão periférica vi o padre Bogdan correndo em nossa direção. De repente um homem imenso, quase 2 metros, com maxilar quadrado e pescoço de touro, surgiu ao nosso lado. O que está fazendo com minha mãe, seu desgraçado? Rugiu, agarrando meu ombro. Solte enquanto ainda tem dentes. Dima, ele quer roubar o anel da mãe. A velha choramingou. Esse anel é da minha noiva, repeti, fitando tal Dima nos olhos. Ela desapareceu há 1 ano e meio. Como está com sua mãe? Algo tremeu em seu olhar, não medo, mas desconfiança. Sua mão apertou meu ombro com mais força. Do que está falando, seu maluco? Que noiva? Minha mãe ganhou esse anel da minha avó. Está mentindo. Não desviava o olhar. Posso descrever cada pedra, cada arranhão na banda. É uma peça do século XIX, trabalho de ourives aristocráticos. Onde está Arina? O homem Dmitri Bagul percebi de repente, o mesmo bandido sobre quem corriam lendas na região. Hesitou por um instante. Depois, seu rosto se contorceu em raiva. Escute aqui, esperto. Se eu te vir perto da minha mãe de novo, enterro você. Entendeu? Empurrou-me com tanta força que bati contra a parede do templo, arrastou a velha pelo braço e a jogou no banco traseiro de um lado surrado. Partiram em disparada, levantando uma nuvem de neve. Andrei me ajudou a levantar. Você está bem? O que foi isso? O anel. Ofeguei. Você viu? É o anel da Arina. O padre Bogdan aproximou-se sério. Dmitri Bagul é um homem perigoso. Bandido, extorsionista. E se esse anel está com a mãe dele, é porque Arina pode estar com ele. Senti o sangue latejar nas têmporas. Precisamos chamar a polícia, disse Andrei, já tirando o celular. E dizer o quê? Objetei. Que vimos um anel parecido com o de uma moça desaparecida. Precisamos de provas. Eu sei a quem ligar e interveio o padre. O oficial Kuzmi, meu paróquiano. Se alguém sabe onde encontrar Bagul, é ele. 1 hora depois, estávamos na sala do delegado Kuzmi, um homem de meia idade, robusto, com bigodes espessos como os de um general e um olhar penetrante. Ao seu lado, o investigador Kuznetsov, para quem fomos encaminhados após Kuzmi ouvir nossa história. Então vocês afirmam ter visto na mão da mãe de Bagul um anel que pertencia à sua noiva desaparecida, disse Kuznetsov, batendo a caneta na mesa. E com base nisso, acreditam que ele possa estar envolvido no sumiço dela? Sim, respondi firme. Esse anel é único. Posso descrevê-lo em detalhes. Além disso, tenho o comprovante da joalheria e uma foto de Arina usando-o. Mostrei-lhes a imagem no celular, um close da mão de Arina, o anel brilhando contra o pôr do sol no dia do noivado. Aumentei o zoom. Murmurou Kuznetsov comparando a foto com minha descrição.
Admitamos que seja o mesmo anel, continuou. Mas Bagu pode tê-lo comprado ou roubado em qualquer lugar. Isso não prova que a moça esteja com ele. Colega investigador interrompeu Kuzmi, você conhece Bagu. Há quanto tempo ele atua em nossa região? 15 anos? E em todo esse tempo nunca conseguimos pegá-lo em flagrante. Sei disso, concordou Kuznetsov. Mas também não quero causar alarde sem fundamento. Precisamos de um motivo legal para revistar a propriedade dele. Eu lhes dou um agora mesmo, disse Kuzmi, inesperadamente. Bagu recentemente passou a extorquir caminhoneiros na rodovia. Há 3 denúncias de motoristas, ameaças, chantagem. Só não o prendemos ainda porque as testemunhas têm medo de falar. Kuznetsov refletiu, tamborilando os dedos na mesa. Bom, faremos a busca sob o pretexto do caso de extorsão e de quebra, procuraremos vestígios da moça desaparecida. Meu coração disparou. Será possível? Estou finalmente perto de encontrar Arina? Quando? Perguntei mal contendo a ansiedade. Hoje mesmo, respondeu Kuznetsov. Antes que Bagu tenha tempo de se livrar do anel. Mas você voltou-se para mim, ficará aqui. Isso. Uma caixa forte e enferrujada. Os médicos explicavam que a memória não se apaga como um arquivo deletado. Ela fica lá, só que inacessível, como livros em uma biblioteca cujas portas foram trancadas por um terremoto. Às vezes um cheiro, uma música ou um toque podiam fazer uma prateleira tremer, e algum fragmento caía nas mãos de Arina como uma folha solta. Eu trazia coisas do nosso passado. O perfume que ela usava, o cachecol que teci para ela no primeiro inverno juntos, até o CD com a playlist que ouvíamos no carro. Uma vez, ao colocar os fones em seus ouvidos, vi seus dedos se contraírem quando soou Our Song, aquela balada melancólica que dançávamos na cozinha enquanto a chuva batia na janela. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela balançou a cabeça. Não consigo. É como se eu soubesse que deveria lembrar, mas não consigo pegar. O psicólogo advertiu. Forçar demais pode ser pior. A memória volta quando se sente segura, não quando é arrastada à força. Então passei a levar coisas do presente, flores colhidas no caminho, notícias do jornal local, até um gatinho que encontrei tremendo de frio perto da estação. Arina o segurou no colo e pela primeira vez riu de verdade. Ele se chama como? Perguntei. Ela hesitou, depois sussurrou, Lua. Não sei porquê, mas tenho certeza. Era o nome do gato que tivemos juntos. Os dias se transformaram em semanas. A clínica era um mundo à parte, com suas rotinas de exames e sessões de terapia. Às vezes, Arina tinha pesadelos e acordava gritando. Outras, acordava calma, com um nome na ponta da língua, Mama, e chorava quando percebia que não sabia de quem era aquele rosto na fotografia que eu mostrava. Sua mãe havia morrido quando ela era criança, e a dor dessa perda, mesmo sem memória, ainda doía como uma cicatriz fresca. Kuznetsov ligava periodicamente para atualizar sobre o processo. Bagu, preso em regime fechado, tentará subornar guardas para enviar mensagens a seus comparsas. Ele não desiste, avisou o investigador. Enquanto estiver vivo, será uma ameaça. Eu apertava o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Não importava. Nada importava além daqueles muros brancos onde Arina aprendia a viver de novo. Até que numa tarde de março, quando a neve já começava a derreter em poças sujas nas calçadas, entrei no quarto e a encontrei sentada à janela, olhando para o jardim da clínica. Serguei, disse ela sem se virar. Não era uma pergunta. Era um reconhecimento, como se finalmente tivesse decifrado um código. Eu sonhei com você ontem à noite. Estávamos na beira de um lago, e você me ensinou a pular pedras na água. Lembra? Meu coração parou. Lembro, respondi, ajoelhando-me ao seu lado. Foi no verão passado. Você jogou uma pedra que ricocheteou 7 vezes, e eu fiquei tão orgulhoso que quase caí no lago. Ela riu, um som claro, familiar, que preencheu o quarto como luz depois de uma tempestade. Eu me lembro do cheiro da grama, e do seu suéter molhado quando você me puxou para não cair. Não era tudo. Ainda havia lacunas, sombras onde deveriam estar lembranças. Mas pela primeira vez ela me olhou nos olhos e viu mim, não o estranho com histórias de um passado emprestado, mas o homem que amava. Acho que meu coração se lembrava de você o tempo todo, murmurou, encostando a testa na minha. Só demorou um pouco para o resto de mim entender. Abracei-a com cuidado, como se ela fosse feita de vidro soprado. Do lado de fora, o vento primaveril balançava os galhos das árvores e, em algum lugar, longe dali, um pássaro começou a cantar. Não importava o que viria depois, as cicatrizes, as memórias perdidas, ou até mesmo Bagu, apodrecendo numa cela. Nada podia nos tirar aquele momento, 2 sobreviventes finalmente em casa.
Isso acontece em casos de traumas psicológicos graves, explicava-me o Dr. Lepnitsky, um psiquiatra de cabelos prateados e olhos bondosos. O cérebro bloqueia as memórias dolorosas e com elas tudo mais. Mas ela vai se lembrar. Essa pergunta eu fazia a cada consulta. As chances são boas, confirmava ele, balançando a cabeça. Mas é preciso tempo e a abordagem certa. Nenhuma pressão. Conte a ela sobre o passado, mas não exija que ela se lembre. Deixe as memórias voltarem naturalmente. E foi o que fiz. Todos os dias eu trazia novas histórias, fotografias, pequenos detalhes da nossa vida juntos. Falava sobre como íamos ao cinema no último horário e ficávamos sozinhos na sala vazia. Sobre como nos ajudávamos a estudar para as provas. Sobre nossos sonhos, planos e esperanças. Isso tudo parece um conto de fadas, dizia Arina, ouvindo-me com um sorriso terno. Mas, por algum motivo, acredito em cada palavra. Às vezes, ao olhar as fotos, ela parava de repente, fixando os olhos em algum detalhe. Esse cachecol. Eu mesma que fiz, murmurou certa vez, passando os dedos pela lã azul com pontinhos brancos. É áspero, mas quente. Esses pequenos momentos me davam esperança. Sua memória não havia desaparecido, apenas se escondido nas profundezas, esperando a chave certa para abrir a porta. Após 3 semanas de terapia intensiva, os médicos permitiram que eu levasse a Arina para casa. Ela precisa de uma mudança de ambiente, disse o Dr. Lepnitsky. Lugares familiares podem estimular o retorno das memórias. Só evite estresses fortes. Nada de confrontos com Bagul, nada de visitar o lugar onde ela esteve cativa. Assenti já sabendo para onde a levaria, a casa de campo de Andrei, onde tudo havia começado. Não à beira do rio. Não, isso poderia ser traumático demais. Mas a casa em si, a varanda, o quarto onde dormíamos nos dias felizes antes do noivado. Andrei e Tatiana haviam preparado tudo, a lareira acesa, a despensa cheia, guirlandas penduradas para dar aconchego. Quando chegamos, Arina ficou muito tempo dentro do carro, observando a casa coberta de neve, com uma coluna de fumaça saindo pela chaminé. Eu já estive aqui antes, sussurrou. Aqui cheira a pinheiro, e a felicidade. Foi a primeira memória real, e suas palavras me roubaram o fôlego. Os dias na casa de campo fluíam calmos e medidos. Caminhávamos pela floresta nevada, preparávamos o almoço juntos. À noite sentávamos perto da lareira conversando sobre tudo, sem pressa, sem exigir que ela lembrasse do passado. Apenas estando ali, amando-a, cuidando dela. E a cada dia pequenas vitórias. Arina se lembrou de como preparar seu chá especial com tomilho e hortelã. Lembrou que gostava de ler poemas em voz alta antes de dormir. Lembrou de seu suéter favorito, que eu havia trazido do apartamento na cidade. É estranho, disse ela, puxando as mangas sobre as mãos num gesto tão familiar que meu coração se apertou. Não me lembro de onde ou quando comprei, mas sei que é o meu preferido. A memória voltava em fragmentos, como cacos de um espelho quebrado que aos poucos se recompunham numa imagem completa. A preparação para o ano novo se aproximava. Era o primeiro que passaríamos juntos depois de tanto tempo separados, e eu queria que fosse especial, inesquecível. Andrei e eu trouxemos um pinheiro vivo. Tiramos do sótão enfeites antigos, deixados pelos donos anteriores. Arina decorava a casa com um entusiasmo quase infantil, como se fosse a primeira vez. Olha que engraçada, mostrou-me uma pinha de vidro com a douradura descascada. Deve ser bem antiga, talvez da sua avó. Seus olhos brilhavam, e eu pensava em como a vida era surpreendente. Pouco tempo atrás, eu a considerava perdida para sempre. Agora, estávamos ali, enfeitando juntos a árvore de Natal. Uma semana antes da festa, algo inesperado aconteceu. Leonela apareceu na casa de campo sem aviso, carregando enormes sacolas de presentes. Surpresa! Exclamou ao abrir a porta. Resolvi visitar os pombinhos. Fiquei sem jeito. Depois que Arina foi encontrada, Leonela havia sumido da minha vida sem ligar, sem escrever. E de repente ali estava ela, com um sorriso largo demais. Leonela, não esperava te ver. Trouxe presentes da minha família, disse ela, entrando sem cerimônia. Meu pai manda um abraço enorme e parabeniza pelo retorno da Arina. Aliás, onde está ela? Arina saiu da cozinha, enxugando as mãos numa toalha. Os olhos das duas se encontraram, e algo passou entre elas, uma tensão instantânea, que Leonela logo disfarçou com uma alegria exagerada. Arinoca, como é bom te ver. Você emagreceu tanto, coitadinha. Temos tanto o que conversar. Ela a abraçou antes que Arina pudesse reagir, que ficou imóvel, confusa. Desculpe, não me lembro de você. Ah, o Sérgio me contou sobre sua amnésia, Leonela descartou com um gesto. Não tem problema, eu te lembrarei de tudo.
Nós éramos melhores amigas no alojamento, acrescentou, um exagero, mas não discuti. Ela esvaziou as sacolas, iguarias, champanhe caro, caixas embrulhadas com papel brilhante. E isto é para a festa, fogos de artifício italianos de verdade. Meu pai encomendou para a festa da empresa, mas eu consegui uma parte para vocês. Movia-se pela casa como se fosse dona do lugar, contando histórias da faculdade em que sempre aparecia como a salvadora de Arina, a pobre órfã a quem ela protegia. Lembra quando eu te emprestei minha casaco de pele porque você ia se encontrar com o Sérgio e fazia -30? Tagarelava. Arina balançava a cabeça, envergonhada. Não me lembro. Observei aquele teatro com um incômodo crescente. Por que Leonela havia vindo? O que ela queria? Seus sorrisos forçados, as tentativas constantes de marcar uma diferença social entre elas, tudo parecia falso. À noite, quando Arina foi tomar banho, Leonela sentou-se ao meu lado no sofá, apoiando a mão no meu joelho. Sabe, Sérgio, fiquei tão preocupada com você todo esse tempo. Você não era você mesmo, não ouvia ninguém, mas eu sempre acreditei que daria certo. Afastei sua mão com cuidado. Obrigado pelo apoio, Leonela, e pelos presentes. Mas agora Arina e eu precisamos de tempo sozinhos, para reconstruir nossa relação. Seu rosto se contorceu por um instante, mas ela se recompôs rápido. Claro, eu entendo. Só passei rapidinho. Meu pai veio me buscar. Foi embora, deixando para trás um rastro de perfume caro e uma estranha sensação de alerta. Mais tarde, Arina perguntou, nós éramos mesmo amigas dela? Algo não fecha. Mais vizinhas de quarto, na verdade, respondi com honestidade. Nos falávamos, mas não éramos tão próximas. Estranho, murmurou Arina, pensativa. Quando ela está perto, sinto, como se precisasse ficar em guarda. Abracei-a sem saber o que dizer. Sua intuição funcionava sem falhas, mesmo quando a memória calava. Leonela voltou mais 2 vezes antes do ano novo, sempre com presentes, sempre com uma preocupação ostentosa. Na última trouxe lenha para a lareira e comida fresca. Assim vocês não precisam sair e podem curtir a festa em paz. E eu passo aí dia 31, só por 1 horinha. Não dá para deixar os amigos sozinhos na virada, né? Quis recusar, mas não encontrei uma maneira educada. Havia algo em seu comportamento que me inquietava cada vez mais, embora não conseguisse definir o que. O segundo atentado e a revelação. 31 de dezembro amanheceu claro e gelado. Arina e eu nos preparávamos para a celebração do Ano Novo. Ela preparava saladas com uma dedicação quase ritualística, enquanto eu cuidava da carne e das bebidas. Às 6 da tarde chegaram Andrei e Tatiana, trazendo um bolo decorado e garrafas de champanhe gelado. Como estão as coisas? Sussurrou Andrei quando ficamos sozinhos na cozinha. Devagar, respondi. Ela lembra fragmentos, detalhes soltos. O doutor disse que a memória pode voltar de repente, disparada por um choque emocional forte. Só não pode ser algo traumático, completou ele, ajustando o cachecol. Ah, e a Leonela ligou. Disse que vai se atrasar, mas que chega antes da meia-noite, custe o que custar. Assenti tentando disfarçar o incômodo. Queria que a virada fosse só nós 4, sem intrusos. A noite transcorreu aconchegante. Assistimos a comédias soviéticas que Arina adorava, jogamos jogos de tabuleiro, rimos das piadas absurdas de Andrei. Por volta das 11h30 ele propôs, vamos lá fora? Tem um espaço aberto perto do rio, perfeito para soltar fogos. Vestimos-nos em camadas contra o frio e saímos para a noite estrelada. A neve rangia sob os pés. O céu, lavado pelo gelo, exibia estrelas tão brilhantes que pareciam furar a escuridão. Andrei carregava a caixa de fogos, eu, as taças e o champanhe. Junto à margem, uma clareira havia sido limpa na neve. O rio, congelado em quase toda a extensão, mantinha uma pequena polínia perto da beira, a correnteza forte impedia que a água parasse ali, mesmo nos dias mais gélidos. Montamos os fogos, preparando a contagem regressiva. Faltavam poucos minutos para meia-noite quando ouvimos o ronco de um motor se aproximando. É a Leonela, suspirou Andrei. Sempre faz questão de uma entrada dramática. Ela saltou do jipe do pai no último segundo, reluzente como uma árvore de Natal, casaco branco impecável, taça de cristal na mão. Consegui, anunciou, beijando a todos com efusividade, e se demorando mais do que o necessário no meu abraço. Depois, virou-se para Arina com um sorriso que não chegava aos olhos. Venha, quero mostrar como a lua cheia fica linda sobre o rio. Você sempre amou essa vista, lembra? Puxou Arina pelo braço em direção a Polínia, com uma firmeza que me fez estremecer. Havia algo naqueles gestos, a postura tensa, o aperto excessivo no cotovelo de Arina, o ângulo predatório da cabeça, que me pareceu estranhamente familiar. Onde eu já tinha visto aquilo?
De repente, uma lembrança cortante me atravessou. A manhã de maio em que Leonela correu até nós aos gritos. Ela caiu no rio. A mesma inclinação do corpo, o mesmo ímpeto calculado. Arina, gritei, atirando-me na direção delas. Afaste-se da água, mas era tarde. Leonela empurrou Arina com violência, mirando a polínia escura. Mas Arina, como se pressentisse o perigo, torceu o corpo no último instante e agarrou-se ao punho do casaco de Leonela. Ambas perderam o equilíbrio e despencaram na neve, à beira do abismo gelado. Louca, berrou Leonela, debatendo-se para soltar o aperto de Arina. Me solta. Você deveria ter afogado naquela vez no penhasco. Como sobreviveu? Arina a encarava com os olhos arregalados, o choque paralisando suas palavras. Lancei-me sobre elas, arrastando Leonela para longe, ela se contorcia como um animal acossado. Ele é meu, gritava. Esperei 1 ano e meio, cuidei dele. E você simplesmente voltou como se nada tivesse acontecido. Não é justo. Foi você quem me empurrou daquele morro? Perguntou Arina, a voz saindo de um lugar profundo, como se emergisse de um poço. Sim, vociferou Leonela, o rosto distorcido pela fúria. E hoje também ia afogar você. Ninguém fica entre mim e o Serguei. Ninguém. Ela tentou novamente atingir Arina, mas Andrei a imobilizou, torcendo seus braços atrás das costas. Leonela xingava, cuspindo ameaças enquanto se debatia. Virei-me para Arina, que permanecia imóvel na neve, os braços enlaçando o próprio corpo. Seu olhar estava perdido no horizonte, como se visse algo invisível para os outros. O rio murmurou. Eu caía. A água. O frio. Ajoelhei-me ao seu lado, envolvendo suas mãos geladas nas minhas. Você está bem? Ela virou o rosto para mim, e seus olhos se encheram de lágrimas de repente. Serguei. É você? Eu me lembro. Deus, eu me lembro de tudo. Atirou-se em meus braços, chorando e rindo ao mesmo tempo, as palavras saindo em torrente. O rio, o anel, nosso noivado. Eu caí e bati a cabeça. Depois aquele homem de Itri dizia que eu era sua noiva. Não acreditava, mas não conseguia lembrar de mais nada. Ela falava sem parar, e eu a segurava contra mim, incrédulo com aquele milagre. A memória havia voltado de uma vez como o Dr. Lepnitsky previra. O choque emocional da confissão de Leonela havia quebrado a barreira que aprisionava suas lembranças. Enquanto isso, Leonela continuava a gritar, mas suas palavras soavam agora vazias, patéticas. Tatiana já havia chamado a polícia. Em poucos minutos, uma viatura chegou, e Leonela foi algemada no local, levada para depor sob os olhares atônitos de todos. De volta a casa, Arina ainda trêmula, as lágrimas escorrendo sem controle, nos contou tudo o que agora via com clareza. O dia do noivado, o empurrão de Leonela no penhasco, a luta pela sobrevivência nas águas geladas, os 18 meses de cativeiro, resistindo a Dmitri por um instinto que não entendia. Quando o relógio bateu meia-noite, erguemos nossas taças ao ano de 2025, o ano que marcaria, enfim, o início de uma vida nova. O julgamento e a justiça. Os eventos se precipitaram depois daquele réveillon. Leonela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Nos interrogatórios seguintes, diante de provas irrefutáveis e depoimentos consistentes, ela confessou não apenas o ataque da noite de Ano Novo, mas também o primeiro, o empurrão no penhasco, 1 ano e meio antes. Ela sempre foi obcecada por você, explicou-me o investigador Kuznetsov, desde o primeiro ano da faculdade. Quando você escolheu Arina, essa obsessão virou algo doentio. Leonela acreditava que eliminando a rival conquistaria meu amor. O julgamento ocorreu em maio, sob um sol pálido que contrastava com a gravidade do processo. Arina e eu prestamos depoimento, revivendo os horrores daquele dia no penhasco e da agressão à beira do rio. Leonela ouvia tudo da gaiola dos réus, o rosto emaciado, o olhar apagado. Seu pai contratara os melhores advogados, mas nem eles conseguiram refutar o óbvio. 2 tentativas de assassinato executadas com crueldade e premeditação. A sentença foi implacável, 12 anos em regime fechado. Quando o juiz a proclamou, Leonela me encarou pela primeira vez durante o processo. Não havia ódio nem arrependimento naquele olhar, apenas um vazio resignado, como se já tivesse aceitado seu destino muito antes daqueles trâmites. Dmitri Bagul foi julgado separadamente. Acusado de sequestro, extorsão, ameaças e uma dezena de outros crimes, recebeu 13 anos de prisão rigorosa. O assassino de aluguel conhecido como Kruger, que tentará matar Arina no hospital, pegou 15. A justiça havia sido feita, mas não sentíamos alegria ao ver aquelas vidas destruídas. O que desejávamos era apenas uma coisa: seguir em frente sem sombras do passado. Um final feliz. Na primavera de 2025, Arina reassumiu seus estudos na universidade.
A instituição flexibilizou prazos, permitindo que ela recuperasse as disciplinas perdidas e defendesse seu trabalho de conclusão ainda naquele ano. Ela se dedicou com uma determinação quase febril, como se quisesse compensar cada segundo roubado. Em junho, quando as calçadas se encheram do perfume da lilás e o ar vibrava com o cheiro de grama fresca, casamo-nos na mesma igreja onde Padre Bogdan oficiava. A cerimônia foi simples, apenas os amigos mais próximos e meus pais, vindos do interior. Arina usava um vestido branco sem adornos, com uma coroa de flores silvestres nos cabelos. Quando ela avançou pelo corredor central, banhada pela luz dourada que entrava pelas janelas altas, senti o peito. Faltou ar diante de tanta beleza, diante da certeza de que aquele momento havia chegado de verdade, de que tudo aquilo não era um sonho, mas a realidade mais concreta e tangível. Após o casamento, Arina conseguiu um emprego como economista em uma fábrica local. Não era a posição mais glamourosa, mas oferecia estabilidade e perspectivas de crescimento. Seus 42 mil rublos mensais, somados ao meu salário de programador, nos permitiam viver com modéstia, porém com dignidade. Em outubro, nossa filha Ana nasceu, uma miniatura perfeita de Arina, com os mesmos olhos claros e o mesmo sorriso tímido. Quando a peguei nos braços pela primeira vez, sentindo seu corpinho quente e ouvindo seu choro exigente, compreendi o significado real da felicidade. Algo simples, quieto, mas tão intenso que o coração parecia não caber no peito. Andrei e Tatiana se casaram um mês depois de nós. No final daquele ano, eles também esperavam um filho, um menino, segundo o médico. Passávamos os fins de semana juntos na dacha, planejando o futuro, sonhando com as crianças crescendo lado a lado, assim como nós havíamos crescido. O anel antigo, com seu diamante e rubis, reluzia novamente no dedo de Arina. Às vezes, eu a flagrava olhando para ele com uma expressão pensativa. Em que você está pensando? Perguntava. No caminho que ele percorreu para voltar até mim, respondia ela, assim como eu também havia voltado. Nós dois éramos tesouros perdidos que você encontrou e devolveu à vida. Então, ela apoiava a cabeça em meu ombro e eu a abraçava, agradecendo ao destino por cada segundo ao lado daquela mulher extraordinária. Em uma noite gelada de dezembro, enquanto nossa pequena Ana dormia em seu berço e nós nos aquecíamos junto à lareira, Arina disse de repente, sabe, sou grata até pelo tempo que passei sem memória, prisioneira. Como assim? Perguntei, surpreso. Porque me ensinou a valorizar cada dia ao seu lado, respondeu ela, simples assim. Quando você passa pelo inferno e volta, aprende a ver o paraíso nas coisas mais comuns, no café da manhã, na neve caindo lá fora, no seu sorriso quando olha para nossa filha. Puxei-a para perto, sentindo um nó na garganta. Promete que nunca mais nos separaremos. Prometo, sussurrou ela, beijando-me. Meu coração será seu até o último dia da minha vida. Do lado de fora, a neve caía, cobrindo o mundo com um manto branco. O ano novo estava quase chegando, nosso primeiro como uma família de 3. À frente havia tanto por vir, alegrias e preocupações, medos e felicidades, dias comuns e celebrações. Uma vida simples de uma família comum. E era exatamente isso o maior milagre que eu poderia desejar. Nas noites de inverno, quando Ana já dormia em seu berço e Arina se ocupava na cozinha, eu muitas vezes ficava à janela, refletindo sobre o caminho que havíamos percorrido, sobre o preço que pagamos por essa felicidade, sobre como estivemos tão perto de perder tudo para sempre. 2 anos haviam se passado desde aquele dia de maio em que ajoelhei à beira do rio e estendi a Arina o anel antigo. 2 anos, uma eternidade que abrigou tanta dor, tanto desespero, tanta busca e tanta esperança, que às vezes me parecia que tudo aquilo havia acontecido com outra pessoa, um personagem de um filme dramático que eu assistira de longe. Mas então olhava para minhas mãos, as mesmas que enfaixaram com cuidado o tornozelo torcido de Arina no parque, as mesmas que tremiam ao colocar o anel em seu dedo, as mesmas que sangraram enquanto revirava as margens do rio em busca dela. E entendia. Tudo aquilo havia sido real, e tudo aquilo me tornará quem eu era agora. A vida nos deu lições cruéis, mas resistimos a esse teste. Resistimos porque existem coisas mais fortes que o medo, mais fortes que a dor, mais fortes que a morte, o amor, a lealdade, a esperança. Não à toa dizem que a esperança é a última a morrer. A minha nem sequer morreu, permaneceu como uma pequena brasinha nos dias mais escuros, até reacender com força total. Penso frequentemente naqueles que desempenharam papéis em nossa história. Em Lionel, cuja paixão doentia quase destruiu 2 vidas. Em Dmitri e Bagulha, para quem as pessoas eram apenas objetos a serem possuídos. Sinto ódio por eles? Estranhamente não. Sinto pena de almas tão deformadas que são capazes de causar dor sem remorso.
O que os levou a esse caminho? Que feridas e ressentimentos transformaram seus corações em pedra? Nunca saberemos. Depois penso em Andrei, cuja amizade foi minha boia salva-vidas nos momentos mais sombrios. Nos meus pais que vieram do interior para nos apoiar no casamento, professores simples que me ensinaram os valores que me impediram de desistir. No padre Bogdan, cujas palavras ela está viva, soaram como uma profecia, dando-me forças para continuar quando todos diziam que era hora de seguir em frente. E claro, pensa em Arina. Minha Arina que sobreviveu às águas geladas, a 1 ano e meio de cativeiro e esquecimento, mas guardou dentro de si a centelha que nos unia. Mesmo sem se lembrar de mim, ela rejeitava Dmitri porque, no fundo, sabia que seu coração pertencia a outro. Pertencia a mim. Que força de espírito esconde essa mulher tão frágil em aparência? Que resiliência interior! Todos os dias agradeço ao destino por tê-la ao meu lado, como mãe da minha filha, como minha esposa, como minha metade. O anel antigo que sobreviveu a séculos de revoluções e guerras, tornou-se para nós um símbolo especial. Assim como ele, nosso amor passou por provações e saiu ainda mais forte. Arina diz que um dia o passará para nossa filha, e ela para a dela. Assim, de geração em geração, como um fio que une o passado ao futuro. Às vezes, voltamos ao lugar à beira do rio onde tudo começou. Não para reviver a dor, mas para lembrar como a vida é frágil e como é preciso valorizar cada instante. Nossa história poderia ter terminado em tragédia, mas virou um conto de fadas com final feliz, não por sorte, mas porque não desistimos, não recuamos, não traímos nosso amor. Um coração leal foi isso que nos salvou. O dela que recusou a mentira mesmo sem memória. O meu que nunca parou de buscar e de acreditar. A vida me ensinou o essencial. O amor verdadeiro não está em palavras bonitas ou gestos grandiosos. Está na disposição de ir até o fim, na capacidade de esperar, na força de perdoar e recomeçar. Está na devoção que não se apaga com o tempo, mas se fortalece. Está em ver no outro não apenas um companheiro, mas parte da própria alma. Olho para nossa filha adormecida, suas cílios longos, seus dedinhos minúsculos cerrados em punhos, e sei, tudo pelo que passamos valeu a pena. Valia por este momento. Valia pela chance de criar uma nova vida, não apenas no sentido literal, ao trazer uma criança ao mundo, mas também no sentido de construir uma família, um lar, um futuro. Arina sai da cozinha, enxugando as mãos no avental. Sorri para mim com aquele sorriso que é só meu. Senta-se ao meu lado, apoiando a cabeça em meu ombro. Em que está pensando? Pergunta em voz baixa para não acordar Ana. Em nós respondo, abraçando-a. Em como tivemos sorte de nos encontrar. 2 vezes ela concorda com um aceno, compreendendo sem que eu precise explicar. Essa também é nossa força, a capacidade de nos entendermos sem palavras, de ler os pensamentos nos olhos, nos gestos, na respiração. Lá fora, a neve continua a cair, envolvendo o mundo em branco. O ano novo chega, trazendo consigo uma página em branco da nossa história. O que ele nos reservará? Novos desafios, novas alegrias, novas descobertas. Não sei ao certo, mas uma coisa é inegável, seja o que for, enfrentaremos juntos. Porque quando 2 corações batem em uníssono, sinceros e leais, não há obstáculo que não possa ser superado. Essa é a lição mais valiosa que nossa jornada nos ensinou. A verdadeira essência do amor não está nos jantares à luz de velas nem nas declarações poéticas. Está na disposição de atravessar o fogo e a água pelo outro, na coragem de persistir mesmo quando o mundo insiste que não há mais esperança. Está na força de acreditar que por mais longa que seja a noite, o amanhecer sempre chega. Nossa noite escura terminou. O sol nasceu. Agora com a mão de Arina entrelaçada à minha, olho para o futuro sem medo. Porque seja o que a vida nos preparar, enfrentaremos lado a lado. 2 corações que pulsam como um só, 2 almas que se tornaram uma. Um amor mais forte que a morte, mais forte que o esquecimento, mais forte que qualquer barreira. Nesse amor simples e eterno, como a própria vida, reside a nossa felicidade. A neve continua a cair, mas dentro de nós arde uma chama que nem o inverno mais rigoroso poderia apagar.